Só um minutinho. Bom, galera, hoje a gente vai basicamente conversar um pouquinho sobre a questão de planejamento estratégico, tá? Essa é uma aula de mentoria que eu dou pro meu grupo de mentorados lá do nosso treinamento. E basicamente eu chamei algumas pessoas, alguns convidados de outros grupos, justamente porque eu acho essa aula muito, muito interessante, principalmente para pessoas que atendem outras empresas em consultorias, CEOs, donos de empresas em geral. E essa aula é basicamente relacionada a gente construir um planejamento estratégico primeiro, né? E aí, depois que a gente constrói um planejamento estratégico, a gente entendeu nossa missão, visão, tal, que é o plano corporativo da empresa, a gente tem que conseguir definir um negócio chamado meta smart, que é basicamente a meta correta que tem que ser feita para os nossos clientes como consultores, por exemplo. Então, por exemplo, o Alex, ele é um cliente meu e ele tem um faturamento. E aí, às vezes, ele quer entrar aqui na empresa e ele já fatura R$ 200.000 e ele quer a minha consultoria para faturar 400. Só que ele tem essa capacidade produtiva para fazer isso. Então, são pontos que têm que serem olhados para verificar se ele tem essa possibilidade de fazer esses 400.000. E aí, a Meta Smart, ela ajuda a identificar de fato isso. Eu vou tentar ser o mais sucinto para a gente conseguir não perder tempo. E eu vou só fazer uma pausinha para eu abrir aqui os documentos e eu já dou andamento com vocês. Espera aí. Um minutinho. Aqui. Aqui. Vamos lá. Primeira coisa, antes de eu começar a parte do planejamento estratégico, eu vou explicar o que que é a meta Smart e como que a gente consegue utilizar ela de fato e o que significa o Smart dela. Vou compartilhar aqui a tela e mostrar exatamente como é explicado pelo criador, que eu não lembro o nome, tá? Nem lembro o nome do cara que criou e tá tudo certo. Depois vocês podem procurar no Google. Mas vamos lá. Meta Smart. Aqui dentro da empresa, todo cliente que entra, a gente já cria um negócio chamado alinhamento de expectativas. E aí, nesse alinhamento de expectativas, existe a questão de a gente definir muito bem a meta Smart juntamente com o cliente, para que ele consiga compreender exatamente se ele tem a possibilidade de fazer aquilo que ele quer. Porque todo mundo quer virar Platinum no Mercado Livre, todo mundo quer ser o Bambambam, Bam, Bam, mas tem que ver se é possível. E a gente trabalhar com equilíbrio. Existe um cara chamado Marcelo Germano, não sei se vocês já ouviram falar. E ele tem uma empresa de gestão empresarial. E ele ensina sobre isso, né? Que às vezes as pessoas querem dobrar o faturamento. Mas dobrar o faturamento não é possível em boa parte das vezes, porque existem várias outras variáveis que precisam serem olhadas. E aqui a gente vai conseguir definir, de fato, uma meta smart com mais clareza. Sendo assim, vamos lá. Meta smart, vamos definir elas. Primeira coisa é entender o que significa o SMART. Na verdade, o SMART ele acaba se tornando um acrônimo relacionado a várias outras palavras em si. E essas palavras elas são um acrônimo que é em inglês, justamente porque ela não foi criada aqui no Brasil, ela foi criada lá fora. E aí, automaticamente, como ela é inglesa, algumas palavras vêm do inglês e aí a tradução fica um pouquinho diferente. Por exemplo, no caso do S de específico, ele está puxando do S de smart, né? E não do E. Então, automaticamente, por isso que a gente já consegue entender que não é brasileiro, não é português. Fechou. Feito isso, o smart quer dizer que é específico, mensurável, atingível, relevante, temporal. E aqui a gente consegue entender que para uma meta ser realmente inteligente e que realmente vá conseguir ser aplicada numa empresa, ela tem que ter essas 5 características. Se ela não tiver essas 5 características, quer dizer que o dono da empresa só tá, tipo, sendo o dono da empresa, não tá sendo o estrategista, diretor, tá ligado? Ele só tá querendo fazer a coisa porque ele quer que as coisas sejam feitas do jeito dele.
E não necessariamente porque elas devem ser definidas da forma correta, né? Então, por exemplo, aqui nas metas SMART, o que ela ajuda a fazer? Ó, definir metas precisa de muito cuidado e planejamento. Meta traçada erroneamente pode trazer muita dor de cabeça, frustração e prejuízo. Agora, se você definir as metas alinhando a expectativa à sua realidade, do seu estoque, do seu financeiro, da sua equipe, capacidade de produção e de tudo que importa e envolve você e sua empresa, fará você chegar no objetivo de forma criteriosa, corajosa, ousada e com muita assertividade. Sendo assim, a gente vai colocar como exemplo os 10%. Então, eu quero aumentar o faturamento da minha empresa em 10%. Essa é a meta. Não coloquei o tempo, não coloquei, só coloquei esse dado para, por exemplo, um consultor ou um especialista em marketing ou setor comercial. Qual o próximo passo? Vamos lá. Vamos descobrir o que que é o S de específico, né? Então, o S de específico é o primeiro passo para definir e atingir uma determinada meta. Precisa obrigatoriamente uma meta SMART ser bem específica. E aí o resultado alcançado precisa ser bem direto. Nada de subjetividade nesse momento. Todos os envolvidos precisam ter bem claro o entendimento sobre o que se trata. Aí aqui é dado o exemplo, assim, ó. O que que é errado? Aumentar as vendas é uma meta subjetiva, porque só aumentar as vendas não dá para ter clareza e nem a equipe ter clareza. O certo é aumentar as vendas em 10% é algo bem específico, mas ainda falta alguns fatores aí dessa meta. É algo específico, mas ainda não tem todas as informações. Beleza, como que eu consigo definir se a meta ela é realmente específica ou não? Fazendo perguntas. Então, toda vez que alguém da empresa quiser realmente definir uma meta que faça sentido para a empresa, ele tem que perguntar assim: o que será conquistado com essa meta? Ou também, quem serão os responsáveis por ela? Onde ela será realizada? Como ela será conquistada? Por que ela é tão importante? Sendo assim, tendo essas perguntas específicas respondidas, você consegue já identificar se o S foi realmente colocado em prática. E aí, se o S foi colocado em prática de específico, ele vai positivar a meta e vai para a próxima etapa. Qual a próxima etapa? Calma aí. Deixa eu admitir aqui as pessoas. Aí vem para o M, de mensurável. Aí algumas perguntas sobre mensurável, que é: qual o resultado esperado com a meta? Em quanto tempo esse resultado deve ser alcançado? Como esse resultado deve ser mensurado? E aí, o que que é o mensurável em si? Ter uma meta mensurável significa que conseguirá acompanhar o seu progresso e identificar se ela foi realmente alcançada. Até porque de nada adianta ter essa meta se não é possível saber sabiamente dela ou se ela foi atingida mesmo. Sendo assim, vamos lá. Qual o resultado específico com a meta? Então, eu quero ter um retorno da pergunta que é aumentar as vendas em 10%. Em quanto tempo esse resultado deve ser alcançado? Aí aqui o tempo também está como retorno de mensurável, 3 meses. Então, tu já consegue saber que aqui tem um ponto de início e tem um ponto de fim. Beleza. Como esse resultado pode ser mensurado? Avaliando os resultado de venda semanalmente, ou mensalmente, ou diariamente. Tudo isso você vai colocar. Isso aqui não tem nada engessado, tá? Vocês vão colocar da forma que vocês acharem melhor. Beleza. Agora vamos para o A de atingível. Então, no A de atingível sua meta é realmente atingível? Ou seja, é possível de ser alcançada? Ela precisa ser realista e bem provável de ser alcançada. Considere a estrutura, equipe, e poder de investimento para saber se é alcançável. Aqui é importante. Aí, o que que é aqui, ó? Por exemplo, vamos supor que o nosso cliente, e a gente como consultor, tem lá, basicamente, um cliente que fatura R$ 25.000. E aí no estoque dele, ele tem mais ou menos de estoque físico, algo em torno de R$ 12.000. E aí de fluxo de caixa, ele tem nada de reais, só tem os R$ 12.000 de estoque.
Sendo assim, ele pega e fala assim: eu contratei algum de vocês ou a minha empresa para aumentar o faturamento em 200%, porque eu quero virar Platinum no Mercado Livre na semana que vem, ou no mês que vem, ou em 2 meses. Cara, não tem nem recursos financeiros para que isso aconteça. Tipo, não faz nenhum sentido a meta. Sendo assim, aqui, quando você for montar a meta Smart com o próprio cliente, com a própria pessoa, automaticamente fica muito mais claro para ele e muito mais realista que ele não vai conseguir alcançar. E não porque a gente, como consultor, não tem a capacidade de entrega estratégica para ele, e sim porque ele não tem capacidade financeira. Ele não tem a capacidade de realmente atingir aquele resultado. Aí tem aqui, ó, perguntas. O que será conquistado com essa meta? Então tem que explicar o objetivo principal. Considerando a capacidade produtiva da empresa e motivando de uma boa maneira a equipe de vendas, sim, é viável atingir 10% o aumento das vendas. Financeiramente é viável? Sim. A empresa não precisará aumentar significativamente seus investimentos para aumentar 10% de venda. Se não, recalcule a rota. Perguntar quantos por cento de aumento para ter esse crescimento atingível. Opa, espera aí que eu mexi aqui. Atingível aqui. Beleza. Em termos de histórico, em termos de histórico da empresa. E aí, o que é histórico? É o faturamento dos últimos 3 meses. Então, o faturamento dos últimos 3 meses vai identificar se no histórico aquela empresa realmente consegue atingir. Ela tem um crescimento já de 5%, 10%, 15% no mercado, ou não. Ou, de repente, nos últimos 3 meses ela cresceu, sei lá, 1%. Ou não, ou às vezes ela cresceu realmente 40% nos últimos 3 meses, mês contra mês, só que começou a regredir. Por quê? Quando você cresce um faturamento baixo para um faturamento médio, então o que eu considero faturamento baixo? R$ 1.000 é um faturamento baixo. Um faturamento médio, R$ 100.000 é um faturamento médio. Ele vai regredindo, e é normal, faz parte. Quanto mais você cresce, mais você regride o crescimento. Por quê? Fica mais difícil crescer. Quando tu faz 100 mil, é mais difícil você ir para 150. Quando tu tem 150, é mais difícil você ir para 200, e aí sucessivamente. E é normal, porque existe uma capacidade de conseguir completar aquele resultado e também as demandas que vão ser feitas, e entender também o 80-20 das tarefas que realmente consegue chegar naquele resultado. Beleza. Sendo assim, em termos de histórico da empresa, é possível atingir a meta? Sim, a empresa tem o histórico de crescimento nas vendas e, com isso, a projeção de aumentar as vendas em 10% é totalmente atingível. Se não, recalcular a rota. E aí, aqui é muito importante, assim, muito importante mesmo. Justamente porque às vezes, a empresa, nos resultados de relatório financeiro em percentual, vai estar lá que cresceu. Mas em relatório de faturamento existe uma divergência. Por isso que vocês têm que olhar sempre a questão do percentual e sempre a questão em faturamento numérico mesmo. Quanto de receita em crescimento teve, não em percentual, mas em valor, de um mês para o outro. Foi 5 mil, 10 mil, 20 mil? Porque às vezes o cara ele vai querer 10% e ele já fatura 700 mil. E é muito difícil você conseguir crescer, vai 10% em 700 mil, por exemplo, porque o cara ele tem muito furo de estoque, ele tem muito vários outros problemas da questão anterior. E dessa questão também, porque acaba não sendo atingível justamente porque ele tem um problema. E ele não sana esse problema. Então, todas essas vertentes têm que ser olhadas e discutidas. Beleza. Aí a meta ela é relevante? Aí eu vou explicar uma coisa para vocês. Aqui eu vou precisar tirar o vídeo, vou descompartilhar para olhar para vocês. Ó, isso aqui é importante, assim. Para mim, é muito importante, por exemplo, hoje, a questão de saúde. Quando eu falo a questão de saúde, tem a ver com ir para academia. Eu bebia que nem um desgramado, assim, bebia pra caramba. Então, eu bebia bastante. Então, para mim, era importante a bebida, por exemplo. Não era importante ir para academia. Não era importante comer saudavelmente. Não era importante. Para mim, nada disso era importante. E eu fumava pra caramba. Faz mais ou menos uns 2 meses. Indo acho que o terceiro mês que eu parei de fumar. Então, todos esses pontos não eram importantes para mim. Nada relacionado à saúde, não sei se vocês perceberam, né? E aí eu comecei a mudar um pouco algumas questões na minha vida. Qual foi a primeira questão que eu mudei na minha vida? Eu mudei a questão de eu ir para academia, foi a primeira coisa, primeiro hábito que eu mudei.
Aí depois eu mudei a questão da alimentação, depois eu mudei a questão da bebida e por último o cigarro. Então faz mais ou menos 1 ano e 4 meses aproximadamente que eu tô nessa pegada e eu acho que eu consegui encontrar aí um ponto de relevância. E aí entra um ponto assim. Quando eu consegui colocar metas de queima de gordura, de alimentação, metas de redução de cigarro, de quantidade de bebida, que realmente tinha a questão de ser atingível, mas também tinha a questão de ser relevante para o meu momento de vida, sabe? Até 1 ano e meio, 1 ano e meio mais ou menos atrás, não era relevante. Tipo, eu tinha quase 110 quilos, tá ligado? Oi? Natal. Mas eu vou tentar, mesmo sem um desconto, eu vou tentar me fazer presente, tá? Peraí, deixa eu tirar aqui. Reais. Vanessa. Tirou? Ah, beleza. Então, para mim, não era tão relevante. Então, por exemplo, quando vocês pensam em relevante, é nesse sentido. É relevante para a empresa atingir aquele tipo de meta naquele momento? Ela está naquele momento de atingir aquela meta? Por exemplo, a minha empresa, ela não estava totalmente focada no digital. Ela era 100% focada em assessoria e consultoria. A gente só fazia isso. E a gente, tipo, e reestruturação também. A gente só fazia esses serviços. Sendo assim, a gente entendeu que fazia sentido a gente estar no digital agora. Justamente porque antes tinha dois influenciadores fortes dentro da nossa empresa, que era o Alex Moura, ele era um sócio da empresa, o Bruno de Oliveira, ele já foi sócio aqui da empresa, e eles não estão na empresa desde o começo do ano. Hoje a gente está, tipo, eu e o Ricardo como sócio, somente. Sendo assim, um dos dois tem que ser a imagem para poder transmitir o valor que a empresa tem externamente. E aí eu comecei a trabalhar a imagem e o marketing da Place to You. Se vocês olhar lá, tá legalzinho, tá começando a ficar mais bacaninha o negócio. Sendo assim, começou a virar relevante para minha empresa estar dentro desse projeto, dentro do projeto digital. Beleza. Frente a isso, como a gente tinha coisas que como eu tinha coisas que não eram tão relevantes para mim, agora são bastante relevantes para mim porque fazem total diferença na minha vida. Então essa meta de relevância, ela é a única que ela é subjetiva porque depende da questão da pessoa, do momento da pessoa, da questão da empresa, do momento da empresa, da questão dos sócios, do momento dos sócios, da cultura, dos valores, ela depende dessas questões, mas profundas e não relacionada a dados, números, tá? Então vamos lá. Relevante. A meta definida é realmente importante, relevante para ser trabalhada? É importante para a empresa nesse momento e fará total diferença quando for alcançada? Quanto mais importante e relevante for a meta, maior será a motivação que a equipe vai ter para alcançar aquela meta. Beleza, perguntas que devem ser feitas para construir a questão da relevância. Como a empresa será impactada pela meta? Com um aumento de 10% nas vendas, será possível investir em equipamentos que aumentarão a produtividade da empresa em 20%. Aí outra pergunta: a meta é vista como importante para todos da empresa? A meta é vista como relevante para todos os envolvidos? Aí o retorno: os gestores de todos os projetos, todos os departamentos da empresa apresentarão a meta para todos os envolvidos para ficar claro que aumentar a capacidade de produção é essencial para o crescimento da empresa. Tá, o momento é oportuno para ir em busca da meta? Sim, o mercado está em crescimento e a empresa está cada vez mais sólida para poder crescer. Há prioridades que podem ser prejudicadas por conta dessa meta? Não. A empresa está seguindo o planejamento estratégico traçado anteriormente, no início do ano. Esta meta é prioridade para a empresa. Beleza, então a gente conseguiu resolver a questão de ser relevante. Vamos para a próxima etapa. Temporal. Aí a parte de temporal são os prazos, né? Então, ela tem um prazo correto. Quando ela tem um prazo correto, quer dizer que a meta está bem definida. Sendo assim, em quanto tempo a meta precisa ser alcançada, você vai avaliar isso, se o prazo é condizente e é possível ser cumprido. Prazos irreais são um dos principais pontos para fazerem com que as metas não sejam cumpridas.
Entenda se seus prazos são coerentes e faça um cronograma bem planejado para fazer tudo isso acontecer. As perguntas que devem ser feitas para o cliente ou para o time e tudo mais tem um cronograma bem definido e planejado? Tá tudo muito bem alinhado com as etapas, os prazos, tudo bem correto? Aí a pessoa vai ter que responder sim e tem que apresentar. Um cronograma foi feito com todas as datas apontadas e com cada responsável por cada tarefa. Outra pergunta: todos os envolvidos foram consultados sobre os prazos deste cronograma? Aí lá, o cronograma foi feito de maneira conjunta entre todos os envolvidos. Beleza, qual a data final para a meta ser alcançada? 3 meses, que é o que estava lá no começo, né? Que é o específico, também se torna um temporal. E aí, com todas essas dúvidas sanadas e perguntas respondidas, temos o desenho e integração da meta Smart entre todos os pontos, que vai ficar assim: específico, mensurável, atingível, relevante, temporal. Lembrando que relevante é a única coisa que é mais subjetiva e pessoal. O restante é mais através de dados mesmo, tá? Que você vai buscar entre dados da empresa. Sendo assim, a Meta Smart, a gente definiu assim, ó: nossa equipe de vendas aumentará os resultados das vendas em 10% em 3 meses. Com o resultado alcançado, a empresa terá dinheiro para investir em novos equipamentos, que aumentará a capacidade produtiva da empresa em 20%. Já tem dois indicadores aí: capacidade produtiva 20% e um resultado em faturamento de 10% em crescimento. E isso fará com que a empresa cresça ainda mais e fique bem forte. Então, isso também tem a ver com a relevância, sabe? Tipo, é uma coisa que a equipe quer. Ela tá feliz com aquilo. Motivado com todos os envolvidos da empresa. Beleza. Os 3 meses também contabiliza como temporal, então tá tudo certo. Meta bem definida, bem alinhada, faz parte, e esse é o processo. Fechou. Agora que a gente já tem a meta bem definida, a gente vai para uma outra etapa. O que que é? Toda vez que entra um cliente aqui na Place to You, o que que a gente faz? A gente monta um documento chamado planejamento estratégico. E aí, ele é um documento que provavelmente várias outras pessoas já ensinaram a fazer, só que é um documento que a gente ensina para os nossos consultores e analistas da empresa, tá? Então, como que a gente faz isso? É um documento que ajuda a mostrar a questão do alinhamento para o cliente, ele tipo, parar de voar. Ele achar que, de repente, ele vai conquistar tudo naquele momento. Não é essa a ideia. Ele tem que saber ser pé no chão. Porque, na verdade, um vendedor de loja online, ele tem que ter pé no chão, tem que ter os dados muito bem alinhados, porque aí ele consegue tomar melhor as decisões, certo? E aí aqui a gente explica que isso aqui é um documento, que a gente vai falar sobre o plano de negócio de gestão empresarial de entrada, o motivo, o alinhamento da meta e o plano de ação. O período do plano, ele é 12 meses, mas o período da meta é mensal e trimestral. O objetivo é um plano de negócios empresarial de entrada concreto. E aí a gente deixa isso aqui bem claro, assim, ó. Se você não tem um plano, você planeja fracassar. Por que que a gente fala isso de forma bem clara para o cliente? Porque, isso aqui é uma frase de impacto. Mas é para ser mesmo, uma frase de impacto, para o cara entender que se ele não planeja as coisas, automaticamente ele não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Beleza, implementação. Planejamento estratégico é o melhor documento para implementar o plano de negócios e meta global. Importante desenharmos a meta global a partir do que o cliente almeja, levando em consideração a metodologia de construção de meta chamada SMART. Sendo assim, o procedimento é entender a expectativa com o cliente em relação a Place to You. Por exemplo, tem um cliente que chega aqui que fala que ele chega faturando 25 mil e ele quer, em três meses, faturar, por exemplo, 150 mil. E tá tudo certo. Ele pode ter essa expectativa, não é um problema. Aí tá aqui o resultado. Aí a gente vai mapear. O que é uma Max Smart? Daí a gente explica aqui para o cliente e tal. E aí verificação do entendimento sobre os dados de resultados anteriores. Aí o que que a gente faz? A gente pede aqui para o cliente alguns dados. Quais são? Média do faturamento do mês retrasado, média do faturamento do mês anterior e média do faturamento do mês atual. Sendo assim, a gente vai ter uma média proporcional ao crescimento. A gente pede também o valor total de estoque que ele tem. E se ele puder, isso aqui não necessariamente é tão importante, tá? Que eu sei que os clientes são meio relutantes.
na questão do fluxo de caixa. Mas se o cara tiver disponível e quiser passar, ele passando isso é mais fácil de desenhar. Porque a gente entende se o valor que ele tem de fluxo de caixa e o valor que ele tem de contas a pagar nos próximos 2, 3, 4 meses em boletos faturados, por exemplo, é coerente com a meta, com o estoque que ele tem e com o resultado que ele já fez. Se tem essa coerência, então a meta dele está tangível, está fazendo sentido. Agora, se por qualquer motivo ele tem um crescimento baixo, né? E aí o fluxo de caixa dele também, ele tá alto, mas ele tem diversos boletos para pagar e a soma dos boletos dá mais que o fluxo de caixa, porque ele ainda tem estoque, não faz sentido. Quer dizer que, na verdade, ele tem que estar focando em outros objetivos e o faturamento é o menor dos objetivos que ele tem que estar focando. E sim, ele tem que estar focando hoje, qual é a lucratividade dele? Ah, é 2%. Então, ele tem que estar focando como meta principal, não é faturamento. O faturamento é só uma meta, não necessariamente é uma meta importante. Às vezes, a meta importante é ele aumentar a lucratividade de 2% para 8%. E aí sim, trabalhar em ações, ações de precificação, de kits, pegar um produto de curva C que tem potencial de mercado e que não está sendo bem trabalhado e fazer um kit com produto de curva A. Porque assim, esse produto de curva A, ele vai fazer com que o produto de curva C seja surfado. E isso é muito, muito importante. Porque tu faz com que o cliente entenda que o teu produto de curva C às vezes é um brinde, tá ligado? Às vezes é tipo algo a mais, porque o que ele tá querendo comprar é o produto de curva A. E aí tu começa a fazer com que os clientes identifiquem que aquele produto é um produto em potencial, mas ele não está sendo bem trabalhado pela equipe e automaticamente você vai mostrar isso para ele através de um relatório de curva ABC. Aí no relatório de curva ABC é identificado também o volume de pedidos que teve dos últimos 3 meses, o percentual de participação daqueles itens de curva A no total do faturamento, porque também se tiver um percentual de participação muito alta de produtos curva A em, por exemplo, 2, 3 produtos somente, isso também é muito perigoso, porque se der qualquer problema em um item, pode fazer com que a empresa venha a falir. E isso é muito ruim. Por isso que também o relatório de curva ABC é muito top para conseguir fazer a identificação de um cliente específico se ele está realmente num progresso ok. Vou mostrar aqui um cliente para vocês, peraí. Que é o cliente meu. Ele é top porque ele é gente boa pra caramba e ele libera eu mostrar, peraí. Bling. Aí aqui é o Soccer. Eu vou mostrar aqui o relatório de curva ABC para vocês entenderem. Então, por exemplo, vai. Tu pegou lá o relatório de faturamento dele, aí a gente vê aqui em suprimentos, relatórios. Feito isso, aí a gente vê aqui, aí colocou, ó, relatório com produtos de maior circulação. É esse relatório do Bling, tá? Tu veio aqui, aí tu colocou que você quer que mande só o que tem estoque atual, não coloque o estoque inativo e não coloque as entradas, só as saídas. Eu quero que seja feito o relatório dos últimos 3 meses, então eu vou colocar aqui desde agosto até agora. Eu posso alimentar a quantidade, valor, tal, mas eu quero que pegue todos os depósitos de todos os lugares. Aí a gente vai ver exatamente o que mais está vendendo e está distribuído de forma assertiva entre todos os canais. Feito isso, ele vai estar aqui, ó. Então eu sei que esse item específico, camisa do Inter, por exemplo, tem 7% de participação somente. Tá top isso. Tá top, não é um problema. Por quê? Produtos com até 8 a 10% de participação, tá ótimo. E se você for ver a curva A dele aqui, ó, que são esses itens, ele automaticamente está com uma certa distribuição. É lógico que vão ter produtos que vão ter a mais. Por exemplo, se esse produto falhar, estoque, esse aqui de cima, ele vai só representar 7% do faturamento. Ele não vai representar 20% do faturamento. Então, ele consegue, de repente, fazer ações para distribuir esse furo, né, de faturamento que ele vai ter em relação a outros itens de uma forma tão mais tranquila. Agora, se o cara representa nesse item aqui, sei lá, 40% das vendas, isso é um problema, porque se acabar o estoque daquele item, ele vai ter um trabalhão para conseguir recuperar aquele faturamento em vendas. Voltando ao nosso processo aqui,
Então, o relatório de curva ABC, somado ao relatório de faturamento dos últimos 3 meses, somado ao relatório de estoque e o relatório de fluxo de caixa, faz com que você consiga definir melhor a sua meta, que é o que a gente está fazendo aqui. E aí fica muito mais claro para o cliente, por exemplo, que tem a meta aí de faturar R$ 200 mil, se ele tem essa capacidade produtiva, se os indicadores de performance fazem com que isso aconteça. Sendo assim, a gente também entende o que a gente vai ter quais serão as principais ações, por exemplo, que vai ser feito para que aquela meta aconteça. Então a gente consegue identificar as ações que vão ser feitas por canal. Sendo assim, ó, aqui está a meta Smart. Beleza, então ó, o objetivo número 1, dentro da meta global, por exemplo, vamos porque é uma iniciativa a gente atuar em 140 duplicações em 4 canais de marketplace. É possível fazer isso? Como que a gente vai mensurar? Através do progresso da finalização de tarefas no Notion. Notion é um sistema de gestão de tarefas que a gente utiliza. É atingível? Aí aqui a gente precisa ter dados anteriores para ver se fazer todas essas duplicações é possível. Aí a gente viu lá que não é possível. Então, quanto que a gente vai fazer? Vamos fazer 80? Vamos mudar para 70, para 30? E aí é negociando. Relevante, vai aumentar? Cumprir o objetivo? É relevante o suficiente? Se sim, mantém, se não, refaz. E temporal é o prazo que suporta a meta. Beleza. Feito isso, a nossa meta Smart ela está meio que concluída. Só que quando a gente faz isso aqui com o cliente, com esse documento com o cliente, automaticamente a gente começa a traçar as iniciativas. Por exemplo, vamos supor que o cara ele já está vendendo no Mercado Livre e aí ele quer ir para outros canais. Mas ele entra numa consultoria aqui na empresa, querendo ir para outros canais e aumentar o faturamento. E aí é explicado uma coisa muito importante para ele, tá? Qual é a coisa que é explicado? Existem duas linhas de raciocínio. Primeira linha de raciocínio, que tem a ver com o preço. Preço é uma linha de raciocínio. Existe uma outra linha de raciocínio, valor. São duas coisas diferentes. Preço é uma coisa, valor é outra coisa. Então, por exemplo, vamos supor que comprei essa camisa. Essa camisa aqui, eu compro aqui na Dom Figueira. É uma camiseta que, se eu não me engano, eu paguei R$ 190. Ela não é qualquer camiseta. Ela é uma camiseta ela, tipo, ela absorve a temperatura. Eu posso ficar suar, que ela vai absorver e não vai ficar fedorenta e tudo mais. Então, ela é melhor. Ela tem uma qualidade melhor. A costura dela é melhor. Ela pode lavar, que ela não vai mudar a costura e tá tudo certo. Eu tenho camisetas iguais a essa aqui, que tem, sei lá, 1 ano. E, tipo, tá igual a lavagem, tá ligado? Eu comprei essa aqui, que ela é azul. Mas as que eu tenho normalmente são pretas. Beleza. Então, o que que eu considero para comprar uma camiseta? Eu considero o valor dela e não o preço. Se eu for considerar o preço, o que que acontece? Eu não vou ter um produto de qualidade. Então é sempre uma balança. Se você vai focar na qualidade, automaticamente o preço ele tem que aumentar. Se você vai focar no preço, então o que vai acontecer? Automaticamente a qualidade vai reduzir. Em pouquíssimos casos, como é ensinado no livro Oceano Azul, você acha um meio termo entre o preço e a qualidade. E aí você consegue fornecer os dois, mas é muito difícil. Por exemplo, Smart Fit, Blue Fit, não é tão barato, mas não é tão caro e tem uma qualidade razoavelmente boa, entendeu? Circo de Solé é um circo da hora que trabalha com um tema e conseguiu unir um preço da hora, mas com atividades e histórias também, que é uma única só. Sendo assim, ele consegue reduzir o custo dele e consegue aumentar a qualidade. Beleza, o que que eu tô querendo dizer com isso? Tô querendo dizer que no E momento que daqui o uns cliente 15 vem com um minutinhos eu vou sonho, precisar sair sempre. também com um insight que nós temos aqui, Oi? que já estava marcado. Aí o que Oi? acontece? Se houver necessidade de amanhã pela manhã, Peraí. Aqui. Ó, e aí, quando a gente tem o valor e o preço, e quando a gente também tem a questão do cliente que quer faturar mais e quer estar em todos os canais, por exemplo, é uma questão interessante aí. Justamente porque ou a gente tem o tempo de execução ou a gente tem a parte estratégica que vai ser traçada de forma estratégica, certo?
Uma estratégia, ela não é uma coisa que você planta e vai colher em 2 minutos. Na verdade, a estratégia você vai plantando e vai montando, e vai construindo, vai tendo dados, e aí você monta a estratégia. Aí você consegue fazer com que o cliente fature. Beleza? Sendo assim, quando a gente vai fechar uma consultoria aqui, por exemplo, ou uma assessoria, ou de repente a gente vai fornecer um conhecimento técnico num treinamento, o que que a gente faz? A gente basicamente vai focar 100% em conseguir transmitir a ideia para o cliente. Qual é a ideia? Você tem que escolher. O que que você quer hoje? Qual é o teu principal objetivo? Ah, meu principal objetivo é estar em todos os canais, justamente porque tem um cara que está fraudulando o meu produto e isso está prejudicando a imagem da minha empresa. E um outro ponto, que se caso um desses clientes que estão comprando esse produto fraudado eles entrarem em processo, existe um negócio jurídico que é o resguardo solidário. O que que a justiça entende? Entende que eu, como fabricante, sou responsável solidário por aquele problema. E aí, se o cara processar, eu vou ter que pagar, eu vou ter que resolver, entendeu? Então, para mim, cliente, é muito importante que eu esteja em todos os canais. Esse é só um exemplo. Então, o que que a gente vai falar? Então, faturamento não é sua prioridade. A sua prioridade é ter uma representatividade em muitos canais. Então é isso que você vai aprender. Só que não quer dizer que você não vai aprender a parte estratégica. Quer dizer que o foco principal é esse. Então, o teu 20% das ações geram 80% dos resultados, vai ser sobre isso. Só que não quer dizer que a gente não ensine a parte estratégica para ele. Quer dizer que vai ser o segundo ou o terceiro momento, que vai ser a parte estratégica. Só que no primeiro momento, é focado em que ele consiga estar em vários canais. Aí, beleza. Vamos para que ele já esteja dentro do Mercado Livre, dentro da Amazon, e ele quer vender muito, faturar mais, ele já fatura 40, 50 mil. Só que ele quer estar em vários canais ao mesmo tempo. Da mesma forma, a gente explica, ou uma coisa ou outra. Então, se tu quer faturar mais, vamos fazer primeiro planejamento estratégico, vamos analisar o mercado, entender a demanda, entender a questão dos seus produtos, entender documento de pesquisa dos seus produtos, para que assim a gente consiga identificar as melhores estratégias, e aí você também vai saber identificar e você vai aprender e colocar em prática. E aí, se sobrar tempo, a gente vai te ensinar o processo de integração. Ou não, pega esse cursinho aqui nosso, faz esse curso de integração porque tu vai focar na parte estratégica agora, porque a parte estratégica toma bastante tempo, da mesma forma que o processo de integração. O que que eu estou querendo mostrar aqui para a gente entender? É que uma gestão de tempo, ela é muito importante para a gente conseguir fazer uma execução de um projeto de forma assertiva. E essa é uma das coisas que a gente entendeu como uma das coisas mais importantes aqui dentro da empresa. Hoje a gente tem, por exemplo, uma equipe bem grande, temos 30 colaboradores, a empresa já tem está indo para o seu quinto ano, que é uma empresa de assessoria e consultoria. Estamos indo para o mundo digital também, temos um canal no YouTube lá com 11 mil inscritos. Então a gente já tem uma equipe da hora, já fazemos um processo muito bem feito, como pioneiros, né, nesse serviço. Só que o que que a gente conseguiu identificar de valoração em relação ao nosso tipo de trabalho? É que a gente é muito bem organizado em gestão de processos. E gestão de processos tem a ver com você fazer uma escolha, sabe? E não só você fazer, o seu próprio cliente saber fazer escolhas. E se você também saber passar a informação para ele. Por exemplo, se o Alan quisesse, de repente, vir aqui e falar assim: eu quero faturar mais, integrar, quero tudo, tudo é meu. Eu ia falar: Alan, tá viajando, cara. Mas assim, não, cara. Vamos lá, vamos montar o documento aqui. Aí a gente monta o documento, alinha, coloca todas as etapas, tal, bonitinho. E aí o que acontece? Dentro do marketing digital existe um negócio chamado descoberta e depois a conscientização, certo? Então, os leads que chegam para você, você precisa conscientizar eles primeiro, para depois você fazer uma venda, vai, sei lá, de um produto digital, de um produto físico, de uma consultoria e tudo mais. Aqui na empresa chega mais ou menos uns 400 leads, aproximadamente. Desses 400 leads, a gente consegue fazer o fechamento de, sei lá, uns 10. Uns 10. Só que não é só esses 10 que a gente fecha. A gente fecha também mais 15 que vieram de outros meses, porque a gente está conscientizando eles há mó tempão. E aí, automaticamente, a conscientização também faz parte de uma reunião de alinhamento, entendeu?
E só tem esse alinhamento bem feito se você souber utilizar as metodologias. Então, o que eu indico para vocês que são consultores, e você, Alex, por exemplo, que é um lojista, eu indico que vocês estudem metodologias que já existem, não metodologias de minha como influenciador, não é isso? Ou minha, ou de outros profissionais, influenciadores, não é essa a ideia. Cara, tem cientistas que montaram metodologias e esses cientistas, eles ensinam isso em livros, né? A metodologia, por exemplo, da Meta Smart, que é um método aplicável e você pode acrescentar dentro do seu dia a dia para construir metas dentro da sua empresa, construir um planejamento estratégico bem feito. Por exemplo, fazer um plano de ação numa metodologia chamada análise SWOT, que é você conseguir colocar principalmente as suas dores, fraquezas, as oportunidades e as ameaças, você consegue identificar várias coisas que você pode melhorar como consultoria ou como empresa em geral. E a partir dali, a partir das suas fraquezas, por exemplo, você identificar oportunidades de melhoria e construir processos dentro da sua empresa. Por exemplo, envio tudo cagado. Cara, se tu envia tudo cagado é um problema, é uma fraqueza que tu tem, uma fraqueza logística, é uma fraqueza em pessoas. Beleza, então como que eu faço para melhorar? E vai lá, conversa, alinha, não resolveu, monta um processo, conversa ali, não resolveu, manda embora, contrata outra pessoa e faz ela do zero. Então, automaticamente, a gestão de processos é o fator mais importante para a nossa empresa aqui, que deu muito certo, e por isso que a gente está vivo como consultores e assessores até hoje. E a gente lucra, a gente tem um resultado bacana, sabe? E a gente, além de lucrar, a gente ainda paga nossos consultores. A gente tem os nossos, a gente faz um negócio muito, muito da hora. Por que que eu estou fazendo isso? Porque eu quero que existam outras consultorias que cresçam bastante. Porque elas crescendo bastante, elas fazem com que o mercado ele seja muito bem trabalhado. E quando eu falo muito bem trabalhado, é nesse sentido de, por exemplo, vamos supor que o Fábio, ele vendeu uma consultoria de integração no Bling. Eu não sei o que tu faz, sabe? Só para a gente exemplificar, tá? Consultoria de integração no Blink, tal, para o cliente XV. Aí depois ele veio para minha consultoria, porque eu vou ensinar para ele a parte de gestão de processos e estratégia. Esse mesmo cliente. Cara, ele já foi conscientizado pelo Fábio. Então, na verdade, se vocês forem analisar, os nossos clientes, eles acabam rodando entre a gente. Lógico que a gente vai manter uma parte desses clientes na nossa base, mas a outra parte não. Tem um monte de cliente que não tá nem aí pra gente. Na verdade, ele quer, tem preço, faz um bom serviço, lógico que a gente vai tentar trabalhar o sucesso do cliente, o atendimento, e a gente vai tentar reter, mas não dá para reter todos eles. Então, por que que eu gosto de fazer esse tipo de reunião com outras pessoas de outros grupos? Justamente para que a gente consiga, tipo, conscientizar o mercado. E como que a gente faz isso? Aprendendo metodologias que funcionam. E essas metodologias que funcionam é essa, assim, vai, MetaSmart, análise SWOT, 5W2H. Só que você tem que entender profundamente o porquê do porquê. Se vocês entendem o porquê do porquê da metodologia, em que momento usar, você automaticamente consegue, de fato, identificar pontos de melhoria na sua consultoria, melhorar os processos internos dela, e automaticamente, quando vocês forem transmitir a informação para o cliente, vocês têm muito mais segurança para definir algo. E ele fala assim: não acredito. E tem uns clientes que é assim, né? Tipo, eles falam: não é assim. Cara, tu me contratou para quê? Eu tô aqui para te ajudar, não? Então, vamos lá. Eu sou especialista, eu vou te ajudar. Vamos lá, vamos fazer um negócio da hora. Mas peraí, vamos compartilhar a tela. Já compartilha a tela, já mostra os pontos, aí a pessoa começa a voltar pro lugar dela, tá ligado? Que é um processo de comunicação. E o ponto é que, no momento que a gente consegue fazer com que os nossos clientes tenham resultado, eles se tornam fãs da nossa marca. E aí eles vão divulgar para outros e automaticamente a gente passa a crescer. E isso foi uma das coisas que aconteceu aqui. E eu consegui fazer todos os meus clientes ter resultado? Não, não consegui. E tá tudo certo. Porque eu sou um serviço de meio, não de fim. Depende de várias frentes, né? Beleza. Aí eu queria só queria saber, vai, vocês que ouviram sobre a Meta Smart, ficou claro para vocês? Se vocês puderem acenar quem tá aí, porque eu não consigo visualizar todo mundo. Só para eu saber que ficou claro que tá tudo certo para eu dar continuidade. Deu, deu bom? Tá tudo certo, né? Fechou. Agora eu vou apresentar um cenário aqui, ó. Entrou um cliente na minha empresa e esse cliente que entrou na minha empresa, ele basicamente pegou e ele me explicou que a expectativa dele
era aumentar de 25 mil reais para 40 mil. Isso também é um ponto de atenção, tá? Quando o cliente ele faz isso. Um ponto de atenção importante, na verdade. Quando ele fala que quer aumentar de 25 para 40, às vezes ele está em queda. Então tem que virar uma pulguinha atrás da orelha de vocês também. Por quê? Se ele tá com 25 e ele só quer 40, quer dizer que a expectativa ou ela foi muito bem alinhada por alguém, ou por ele mesmo, ou ele tem uma expectativa de retomar um faturamento que ele já tinha, porque ele não está sonhando. Porque as pessoas, os clientes, a gente já atendeu mais de 500 clientes aqui, né? E todos eles são de consultoria e assessoria. Sendo assim, a gente já identificou isso dentro do nosso padrão de cliente, que quando ele quer um faturamento não muito alto comparado ao que ele está faturando hoje, quer dizer que ele está em queda. E aí, quando a gente vai ver, ele, no mês retrasado, ele faturou 38 mil. Aí, no mês anterior, ele faturou 28 mil, 32 mil. E aí, nesse mês, ele tá faturando 25, foi o que eu coloquei? Foi 25 mil. Aí, o que que vocês imaginam que tá acontecendo assim? Tipo, quando o cliente ele fatura um valor. Alan, tu que é consultor, o que que tu imagina que tá acontecendo? O cara que fatura 40 mil e aí ele caiu para 25. O que que você acha que aconteceu? Um dos problemas, ou ele está perdendo para alguém que está vendendo no lugar dele, ou ele está tendo ruptura de estoque, ou perdendo o mercado para alguém, ou tendo ruptura de estoque. Dois pontos muito fortes que faz perder faturamento. Ou Top de linha. reclamação e devolução do produto. Beleza. É. E tu, Alex, o que que tu acha que pode estar acontecendo com a tua empresa se tu tá faturando 40 mil e agora tá faturando 25? Então, a gente tinha um caso numa conta do Mercado Livre esse mês passado, que o próprio Mercado Livre, ele jogou uns anúncios no pausou os anúncios sem a gente saber, caía acho que uns 50 mil reais. Impressionante. Eu descobri só por acaso, porque estava olhando as métricas, estava lá apagado o anúncio. O anúncio é curva A, né? Eles cancelaram o anúncio, impressionante. Tiraram, não conseguiram mais recuperar. É uma coisa impressionante. Isso é um Aconteceu com a problema. gente. É um problema, lógico. Top. Mas, Então, isso é um ponto também importante, ó. E né, você, Fabião, o que que tu acha que, na sua visão, pode estar fazendo com que tenha essa queda? Uma das opções é a concorrência. Descobriu o produto-chave, entrou novos concorrentes, e como esses concorrentes querem pegar mercado, eles acabam botando um preço agressivo. Então, com isso, pode ter a queda de faturamento desse empresário. Top de linha. Ó, vamos lá. Todo mundo tá certo. Esses são os pontos importantes. Como que a gente identifica e a gente começa a criar painéis e faróis para o próprio cliente conseguir identificar isso? Através da análise SWOT. Então, na análise SWOT, a gente vai, o Alex, por exemplo, isso é um problema, Alex, que tu trouxe. Então, todos os consultores que estão aqui já sabem que é um problema. Que o Mercado Livre pode ele mesmo cancelar. Isso aí é uma coisa que vocês têm controle? Não, não tem. Então é uma ameaça isso. Tudo aquilo que a gente não tem controle é uma ameaça. Sendo assim, como que a gente consegue identificar isso? Identificando a curva ABC. Como é que você olha isso dentro dos faróis? Cara, olhando nos relatórios do Bling ou de repente montando um painel de dashboard em Power BI. Existe a possibilidade de vocês fazerem isso. Ah, dá mau trabalho. Cara, aprende. É isso. Consultor é isso. O consultor nunca mais para de aprender. Então, tem que montar um painel em dashboard em Power BI que integre o sistema e essa pode ser uma solução que você pode vender para o seu cliente, tá ligado? Para que ele consiga identificar. E aí, automaticamente, e a gente vende isso aqui, o Alan acho que também vende esse serviço, então a gente vende, porque a gente já sabe, a gente já entendeu isso como um ponto, e é uma solução que pode acrescentar muito no dia a dia do cara. Beleza. Tá, mas quais os dados que você vai estar olhando? Curva A, B, C. Curva A, qual é a média de percentual de participação dos itens que mais vendem? Ah, a média do percentual de participação é 7%. Aí vocês vão olhar periodicamente ou dentro do próprio painel, vocês colocam um indicador lá,
como se fosse um farol métrico. O que é isso? Se o produto tem uma média de 7% de participação e ele está caindo para 5%, o próprio painel tem que avisar. Aí ele avisa e aí automaticamente você começa a falar assim, meu Deus, está acontecendo alguma coisa. Aí, antes de acontecer um problema tão drástico, de você perder um faturamento de 50 mil, você vai pegar e vai transmitir esse faturamento para um outro produto, já que esse anúncio foi cancelado. Ou, de repente, brigar, tá ligado? Por aquele produto. Esse é um ponto. E é assim que você resolve uma ameaça. A ameaça é tipo governo, não tem como você resolver, porque depende de um terceiro e o terceiro não vai te ajudar, tá ligado? Então, como é que você faz para não necessariamente resolver, mas mitigar? Você mitiga, você vai tipo resolver pelas beiradas com outras coisas. Então, automaticamente você pensando de forma mais estratégica. E a curva ABC é o que te ajuda e os percentuais de participação te ajudam também. Percentual de participação é super importante. Ah, mas eu não sei fazer painel, eu não quero fazer o painel. Então, tu vai ter que olhar quase todos os dias o relatório do Bling e anotar. Então, por exemplo, tu vai lá filtrando. Tu coloca, vai no dia 1 do 10. Qual era o percentual de participação do item de curva A? Ah, era 12%. Agora tá em quanto? Ah, tá em 8%. Então, uma coisa aconteceu. Teu produto tá perdendo mercado. Ponto, não tem, não tem outra explicação. Ah, mas como que eu vou te fazer isso? Então, tu vai pegar, integrar todos os 30 anúncios que tu tem do Mercado Livre desse produto, vai integrar num único produto certinho para que ele saia no relatório. Por quê? Você só consegue crescer ou fazer o seu cliente crescer de verdade. Quando eu falo de verdade, é com dados, é embasado em dados. Porque quando você faz o teu cliente crescer sem embasamento de dados, você, na verdade, está prejudicando ele, na verdade. Porque às vezes está fazendo ele crescer, ele não sabe nem se está precificando certo, porque cresceu, de repente, o imposto dele, cresceu os custos operacionais dele, e você não sabe, porque você está fazendo só ele crescer, só ele vender. Fazer vender não é bom, não necessariamente é bom. Primeiro momento de 0 a 30 mil é bom, de 0 a 50 mil é bom, depois disso já não é mais. Então, só é bom se você tem os dados e faz com que os clientes tenham dados também. E por isso que a Meta Smart, ela ajuda a você construir toda essa dinâmica para que o planejamento do estratégico desse cliente esteja 100% alinhado. Um outro ponto é a questão do posicionamento, que vamos supor que você está tem 5 produtos. Nesses 5 produtos, tem um produto que tem 10 anúncios. E aí, desses 10 anúncios, tem um anúncio que tá lá nas primeiras páginas e ele vende, sei lá, tem 10, 15, 20 vendas por dia e ele é um produto de ticket médio de R$ 1.200. Então, ele tem um faturamento bom, né? E aí, esse produto é um perigo do caramba, tu não tá entendendo? É um perigo do caramba, é muito perigoso. Porque se ele tem um ticket médio, as pessoas falam assim, aumente o ticket médio. Eu concordo, não estou falando que é ruim, é bom. Mas se você só tem um produto curva A com ticket médio alto, vai ferrar teu faturamento se ele vier a falecer aquele anúncio especificamente. Sendo assim, o que você tem que validar? Que nem o Alan falou. Tá, ele tá perdendo o mercado. O concorrente tá. Como que você descobre isso? Fazendo uma planilha simples de posicionamento. Então, mas tem a ferramenta que é o Meli Pro. Não traz todas as informações necessárias que você precisa para poder entender a questão das mudanças de posicionamento. Não traz. Nenhuma das ferramentas traz, na verdade. A questão do posicionamento dia por dia, durante tipo 45 dias, você entender o que foi feito e qual a relação daquilo que você fez e mudou o posicionamento do anúncio. Isso não traz. Que isso não tem a ver com ferramenta, tem a ver com feeling, tem a ver com ser analista, tem a ver com ser estratégico, entendeu? Sendo assim, você mapeando isso numa planilha, o posicionamento por palavra-chave e também mapeando o mercado para entender quais palavras-chave estão tendo crescimento de mercado em relação ao planejador de palavras-chave do Google e também em relação ao tendências do Mercado Livre, que são os dois canais com maior busca que existe, automaticamente você mapeia tudo isso numa planilha e aí você vai identificando exatamente quais são os anúncios que, de repente, você teve crescimento e começou a ter queda, e aí um concorrente seu começou a tomar mercado, porque você já mapeou a concorrência. Então, se você já mapeou a concorrência, existem ferramentas, aí a ferramenta pode te ajudar. Tem ferramentas que podem trazer dados desse concorrente.
dados relacionados ao crescimento dele. Então, se você caiu e o teu concorrente cresceu, algo ele está fazendo certo, está fazendo errado. Ou ele está comprando mais barato mesmo, ou ele está queimando o mercado mesmo. E é isso, entendeu? Um outro ponto é que você, por exemplo, pode estar perdendo o mercado porque você está fazendo um anúncio cagado. E às vezes você pode estar fazendo um anúncio cagado mesmo. O seu cliente pode estar fazendo um anúncio cagado. Então, cabe a nós, como, de repente, analistas, estrategistas, etc., consiga realmente validar a questão dos anúncios para que o próprio o cliente consiga entender que, cara, às vezes ele está fazendo um mau trabalho, às vezes ele pode melhorar a imagem, às vezes ele pode fazer uma concepção do produto melhor. O que que é uma concepção do produto melhor? Por exemplo, vamos supor que eu tenho essa xícara aqui. Aí eu tenho essa xícara e a foto da xícara é essa aqui, igual a todas as outras. Como que você faz para que, cara, é a foto, cara, essas coisas vocês já sabem, não preciso tipo tá falando, vocês já sabem, esses são estratégias, mas tipo, o cliente ele precisa entender isso, que ele precisa fazer a concepção do produto de uma outra forma, mas vocês precisam mostrar dados para o cliente conseguir perceber isso. Porque se vocês não mostram dados, o cliente não consegue entender e ele acha que tá falando bosta, tá falando besteira. E é esse o ponto, porque o cliente é cliente, o cliente ele tá pagando e ele acredita que ele tá na razão, porque ele tá no dia a dia e você não tá. Então são esses pontos, mas quando ele vê os dados de mercado, ele fala, puta, o cara tá certo, velho. Vamos lá, vamos na dele. E normalmente quando ele faz uma mini mudança em relação a aquele aspecto daquilo que você está fazendo, o que que acontece? Ele vira teu fã, porque aquela mudança vai fazer ele vender mais, tá ligado? E é isso. Beleza. Vamos voltar lá ao planejamento estratégico. Aí, o que que eu tenho que fazer aqui em relação a esse cliente que vendia 25 mil e ele quer aumentar para 40? Eu anotei aqui e vi lá no relatório. Primeiro passo, olhar o relatório de faturamento dele dos últimos 3 meses. Aí eu já sei que temos um problema de queda de faturamento. Aí o segundo passo, olhar os produtos que mais vendiam e teve furo de estoque. Segundo passo. Terceiro passo, olhar os anúncios desses produtos que teve furo de estoque, se esses produtos ainda têm estoque ou não tem mais. Se ele tem estoque, de repente furou durante o momento e depois voltou, verificar se o concorrente não ganhou mercado no momento que aquele anúncio estava fora do ar, não estava sem estoque. E aí você vai indo e vai descendo para que o próprio cliente entenda que, na verdade, ele não tem que aumentar de 25 para. A meta dele não tem que ser um aumento de faturamento de 40 mil, tá ligado? Não é essa a meta. A meta tá errada. Porque não é isso que ele precisa agora. Ele não precisa ter um aumento de faturamento naquele momento. Ele precisa ter uma recuperação de mercado, que é uma outra coisa. Então, antes, ele tinha uma representatividade de share de mercado referente àqueles produtos de 0,20%. E agora ele está tendo uma representatividade de mercado de 0,3%. Então, a meta dele, na verdade, é ter uma recuperação de representatividade de mercado. Ou, de repente, é ir lá no Mercado Livre em métricas, entender qual foi a questão de percentual de queda de faturamento. Então, a queda de faturamento dele foi de 26%, por exemplo. E aí a meta dele vai ser, aponta 26% para ele reduzir essa queda para 1%. Então, a meta dele é sair de um lugar para o outro. Sendo assim, não tem nada a ver com faturamento. Tem a ver com trabalhar a métrica em relação àquele anúncio em si. E aí fica muito mais claro para o cliente se vocês pegarem os dados dos anúncios dele, colocar tudo num documento como esse aqui e colocar todos os dados dos produtos, colocando os pontos importantes em relação às iniciativas. E é basicamente isso. É assim que a gente monta um documento de planejamento estratégico atrelado a metas, e as metas têm que ser smart, porque senão não faz sentido. Cauã, falou. Tá trabalhando? Tô? Cara, Vou descansar. Eu também. Até segunda, cara. Tamo junto. Alguém tem alguma dúvida? Não, só quero fazer um comentário. E, cara, sabe o que está mudando o resultado em algumas consultorias que eu estou dando? E eu comecei a cobrar isso, que eu comecei a identificar que e havia esse problema lá dentro, só que eu não sabia como que eu curava isso para resolver a organização.
Organograma. Organograma. É, porque assim, eu falo, quantos você trabalha com você? Ah, cinco. Mas o que que eles fazem? Putz, um hoje está embalando, o outro tá. Falei, cara, não adianta nada montar estratégia, montar anúncio, Top. se o seu time não sabe nem o que vocês estão fazendo, nem você mesmo sabe. O que que você vai fazer hoje? Puta, não sei. Se sair mais pedido, eu vou ter que ir lá buscar no fornecedor. Falei, cara, então aí o problema não está em fazer anúncio, colocar ads e aumentar a estratégia da sua empresa. Vocês não se organizam para saber o que vocês estão fazendo para você cuidar da outra parte. E tá dando muito resultado só de saber o que o João, o que o Pedro, o que a Maria faz agora. Irado, muito bom. Muito, muito bom. E quando você tem um planejamento estratégico, por exemplo, já pronto, com a meta bem desenhada, já pronto. Aí você vai para a parte de achar os indicadores por setor também, que é uma terceira etapa. Nessa etapa, você tem que identificar qual indicador vai para cada pessoa, tá ligado? Quem é responsável por cada indicador. Aí é o momento de você montar, por exemplo, o organograma. Aí tu montou o organograma, só que às vezes você não sabe o que o cara faz, tá ligado? Aí tu monta um outro documento que eu vou te mostrar. Qual é esse documento aqui, ó? Peraí. Daí o que eu tô fazendo para eles fazerem lá? Para eles dar uma premiação. Foi, meu, você dá uma bonificação para alguém quando eles acertam? Não, não dou, nem obrigado. Falei, então tá errado. Tenta mapear quando eles estão acertando e mapeia quando eles estão errando e corrige o erro. Não pune o erro. Top. É porque aí tu vai conseguir, através de indicadores, colocar o que o cara precisa fazer. A gente também monta aqui um negócio chamado descritivo de cargo. Então, por exemplo, fica muito mais claro o que o cara precisa fazer para poder cumprir com os objetivos dele. Então, por exemplo, a gente tem um descritivo de cargo aqui que a gente mapeia as principais responsabilidades do cara, o que é aquele ele precisa fazer, senão ele vai ser desligado da empresa. Mas a gente mapeia também os principais desafios. Então, ó, criar fluxos padrões da sua área, manter a atualização de software geral, controlar modelos, marcas, garantias, e aí vai indo. Isso aqui é só um. E a gente tem diversos outros, por exemplo, vou colocar aqui, de um analista de marketplace. Então, ó, descritivo de cargo de um analista comercial, velho. De um analista comercial. A gente tem aqui que o analista comercial, ele tem essas ações para fazer, ele tem também comportamentos que ele precisa estar entendendo que é importante de um analista comercial, então alimentação do CRM, criar novos clientes, vender mais para a clientela atual, construir relacionamento a longo prazo, trazer soluções para os problemas do cliente, prestar serviço ao cliente, ajudar a clientela a cumprir com as ações, ajudar os clientes. Então a gente já vai construindo esse documento, porque o cara quando entra, ele já sabe que isso é a função dele. Mas Ele é sabe que você ele que precisa fez, fazer aquilo. deixa eu falar, é você que fez ou você pegou esses dados em algum lugar? Não, foi eu que fiz. Você, mas você criou o cargo? Hoje em dia não tem como você criar o cargo, né? Você tem que pegar mais ou menos o CLT lá, né? Não entendi o que tu falou. Então você tem que pegar do CLT, não tem? Você tem como que você cria o seu cargo aí próprio? Então, no nosso sindicato, aqui É. em Santos, a gente utiliza um sindicato que é o mesmo relacionado a contábil, né? E aí Ah, tá. existe um descritivo de Esse, cargo que a gente constrói os processos e ele é validado e assinado pelo sindicato. Então, a gente tem uma validade jurídica em relação a esse então, porque cargo. Só que eu tive fazendo isso. o cargo em carteira ele já existe, Ah, entendeu? tá. Ele é um É porque Pode falar. eu vou fazer isso agora aqui também, por isso que estou perguntando. Também queria Não, saber onde você entendi. pegou isso. Ah, entendi. O que tu pode fazer é Legal. pegar um como referência, aí tu pode utilizar agências de emprego, como a Cato, tu pode Ah, usar o tá. site Vagas, por exemplo, e existem também até, normalmente, descritivos de cargo em LinkedIn. contabilidades. As contabilidades, elas Ah, ajudam legal. também, entendeu? Aí elas te Beleza. transferem esse documento, só que aí o que tu tem que fazer? Para conseguir construir esse descritivo de cargo de forma assertiva, tu precisa desenhar os processos da sua empresa primeiro. Sim. E aí, por exemplo, como que emite uma nota fiscal? Tem que saber. Vai clicar no Bling ali em emitir. Primeiro passo, segundo passo, ir lá na impressora, né? Aí vai indo, cada etapa. E as coisas mais besta que tu vai achar que é besta, não é besta. Porque isso aí vai Ah, fazer sim. parte para você conseguir identificar quais são os tópicos de um descritivo de cargo. Entendeu? Foi assim que a gente fez aqui.
Então, por exemplo, vai para um analista ser analista comercial, a gente precisou fazer, por exemplo, o curso do Venda-se lá do Caio Carneiro e do Flávio Augusto. A gente precisou fazer o Meta Persuasão, que é de um outro rapaz que eu esqueci o nome. Precisou fazer vários treinamentos. A gente fez vários treinamentos. A gente fez treinamento do Sebrae para saber comercialmente, que nem vocês veem, eu falo pra caramba. E quando eu apresento numa reunião comercial, eu sou um leão. Eu sou feroz. Porque eu sou muito bom comercialmente falando. Então, para eu desenhar o descritivo de cargo do setor comercial, foi muito fácil. Para eu desenhar o descritivo de cargo de um analista, foi muito fácil, porque eu manjo das análises, sabe? De todo o processo de análise. Como que eu utiliza, por exemplo, para analisar a queda de um cliente relacionado a o produto de moda, eu sei fazer. E o produto especificamente de, sei lá, ferragens, eu sei fazer. Eu sei fazer de quase todas as categorias, porque eu sei aonde buscar e qual momento, e às vezes existe essa sazonalidade. Beleza. Só que eu tenho todo o processo desenhado de cada categoria. E aí eu mesmo desenhei, porque eu já atuei em mais de 400 clientes. Então, para mim é fácil, porque eu já atuei nesses caras, nessas categorias. Só que não são todos esses processos que vão para o descritivo. Qual é o padrão? Dentro dos meus clientes, qual é o padrão que eu encontro que precisa ser feito? Então, por exemplo, na tua empresa, Alex, que é um processo só, é um processo só. Então, por exemplo, processo de emissão de nota fiscal, impressão de nota e etiqueta. É uma das atribuições que tem que estar no descritivo de cargo. Depois, para o cara saber fazer, aí tu tem que ter um processo interno para a pessoa saber fazer ou saber treinar a outra pessoa, entendeu? E aí vai ficando tudo muito claro para todas as pessoas que forem entrar, sair, e aí tu não fica na mão de ninguém, entendeu? E nenhum profissional fica, de repente, tipo, se achando o fodão do rolê, que não é essa a ideia. Na verdade, você é o dono e nós somos os consultores e a gente tem que cada um fazer o seu trabalho, é essa a ideia, entendeu? É, é isso, gente. Ficou mais alguma dúvida? Stephanie tá aí ainda, Vanessa, se vocês quiserem abrir aí para falar alguma coisa. Estou sim, achei bem interessante. Primeira vez que participo do encontro, viu? Obrigada pelo convite. Top de linha. Muito bom, vou Ô, fazer de vez em quando. ô, Davi, gostei bastante. Eu acabei tendo que sair porque eu tava na rua, como foi de última hora o convite, mas, cara, eu gostei bastante da explicação do começo da MetSmart, que para mim tinha algumas partes que eu não conseguia encaixar muito bem, mas eu espero ter mais oportunidades, mais lives, que eu gosto bastante da forma de explicar que você traz, assim. Acho bem Legal. bacana. Obrigada mesmo. Quais partes que tu ficou com dúvida? Me fala aí que eu tento te ajudar agora. Não, então, porque eu tive que sair, porque eu tava na rua, aí eu tava vendo pelo celular. Aí eu Entendi. cheguei em casa e eu já peguei já mais para o final. Eu tinha até algumas dúvidas para tirar em relação a um cliente meu, Pode falar. mas então é o seguinte, ela é dona de uma fábrica de sapato Tá, e ela tinha performance muito boa, tipo 120 mil, 140 mil de venda. E beleza. aí ela veio numa decrescente, tipo, veio caindo, 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 e ela vendeu 17 mil mês passado. Nossa, mas ela quer muito. Ela despencou, ela não caiu, ela despencou. E só que assim, isso ela vendia no orgânico, ela não rodava tráfego pago. Ela Tá, vendia só do orgânico. E aí ela me procurou. Os processos com ela são um pouco difíceis, porque na fábrica nada é estabelecido, tipo, ninguém tem cargo, todo mundo faz tudo. Então a minha dúvida eu começo pelo. Eu, não, na verdade, não sei nem por onde começar. então, ó, tu tem que alinhar a expectativa com ela. Então, tu vai falar assim, ó, primeira coisa que eu faço com os meus clientes, eu faço exatamente assim, o que que tu precisa de imediato para, sei lá, para que seja feito nos próximos 2 meses? Aí ela vai falar, normalmente, preciso faturar, eu preciso Uhum. ter resultado e tal. Aí tu vai pegar e falar assim, beleza, vamos analisar. Aí tu vai analisar lá os dados que eu falei referente à curva ABC dos produtos dela, aonde ela estava anunciando, se era no orgânico, então é um site provavelmente fora dos marketplaces. Analisar a questão da página, analisar a questão, de repente, da busca orgânica dentro do planejador de palavras-chave do Google mesmo. Analisar dentro dos marketplaces, mesmo que ela não esteja, não tem problema. Porque tu vai entender também se está tendo demanda lá dentro dos canais de marketplace, tá? Uhum. Aí tu mapeou todos esses dados de pesquisa, que eu chamo de documento de pesquisa.
Feito isso, tu vai para a próxima etapa, que é: então, moça, eu tenho esses dados aqui, e nesses dados mostra que os seus produtos ainda têm busca, por exemplo, e está tendo um bom resultado em outros canais, está tendo ainda uma busca orgânica dentro do planejador do Google. Só que, para você conseguir, por exemplo, construir uma dinâmica de resultado, você vai precisar estar em mais canais. Por quê? Quando você está perdendo o mercado, ou você. Eu expliquei isso até pro meu grupo, né, Alan? Expliquei lá pro grupo falando sobre isso, que quando você está perdendo o mercado e você não tem mais uma identificação da onde que tá vindo os problemas, você já tentou fazer o máximo que você podia para melhorar a questão das imagens, mostrar uma nova ótica de anúncio, mostrar uma dinâmica de descrição diferente, e no final das contas não surtiu nenhum efeito. O que está acontecendo? Primeira coisa, o seu produto ele está afadado ou a ser falido mesmo. O que é isso? Ele tem um tempo de vida dentro do mercado, então ele está afadado a não ser mais comprado, ninguém mais quer ele. Ele não tem mais demanda, sabe? Se ele Uhum. não tem mais demanda, você precisa. Não tem mais demanda ali, naquele canal. E às vezes ele tem demanda em outros canais. Aí você precisa diversificar e atuar estrategicamente em outros canais. Ela trabalha com marketplace também, não? Não, ela só tem a fábrica e aí hoje a gente está só pelo site e atendimento no WhatsApp. A gente já conseguiu dar uma boa recuperada, né? Esse faz um mês que eu tô lá e a gente esse mês está fechando perto de 60 mil, né? Então recuperamos algumas coisas, mas é que eu falei, não tem tráfego, ainda não tem tráfego, é só com o orgânico mesmo. Ela faz Então, vídeo no YouTube, review, vídeo análise? Não? não, é difícil arrancar um vídeo do sapato da mulher, sabe? Ela faz a foto e eu falei pra ela, eu não faço mágica com foto também. Ela me dá, tipo, 50 fotos e diz, ó, trabalha com essas fotos aí. Então eu falei pra ela, então assim, eu dei uma boa ajustada no site, em algumas coisas, não fiz ainda as palavras-chave ali. Eu acredito, então, que seja assim, é o caminho que eu estou pensando mesmo, ir ajustando para a palavra-chave. Ela tem uma boa troca de produtos, assim, ela fabrica novidades bastante, né? Ela tem uma capacidade de produção boa, né? São produtos bons. E aí eu acho que, né, em seguida, o tráfego, estruturar o atendimento e ir fazendo aos pouquinhos. Mas eu também. Beleza, eu entendi agora. Eu não tinha entendido a questão dos canais. Mas eu faria primeiro um documento de pesquisa geral. Tipo, um documento de pesquisa geral mesmo. Então, quais são as categorias que ela atua, não o produto, as categorias em si. Ah, é moda, beleza. Mas qual a categoria nichada daquele produto? É tênis, nichada para aquele produto de tênis. Beleza. Agora que tu achou, aí eu faria, tipo, uma roupagem, tipo assim, buscaria em todos as landing pages que tem de outros concorrentes, landing page mesmo, de tráfego pago mesmo, para entender como que eles fazem a oferta, qual é a dinâmica, qual é a oferta irresistível deles, sabe? O que eles estão usando Uhum. para poder fazer com que o fechamento. Aí eu montaria um documento perfeito, assim, completo. Eu tenho, depois eu posso passar lá no grupo para vocês saberem como Ah, que faz. Eu tenho bem completinho, assim, ó, todas as etapas. Aí depois eu uhum. iria nas mídias sociais. Depois que eu fosse nas landing pages, eu iria nas mídias sociais, colocaria no mesmo documento. E aí, tratando isso, aí você ia saber quais as palavras-chave usar, qual o volume que essas palavras-chave têm, quais as palavras-chave que seus concorrentes estão usando, como que eles estão usando, qual a dinâmica do contexto e a copy que eles estão usando. Feito isso, aí você consegue já estruturar e fazer uma nova roupagem dentro do teu site, trabalhando melhor as imagens, entendeu? E mesmo que, vai, provavelmente ela tem uma procura na marca, né, de forma orgânica. Já que ela tem uma procura na marca de forma orgânica, se você melhorar ainda mais o site, a probabilidade de recuperar é maior. Quando você for jogar tráfego pago, automaticamente vai estar muito mais estruturado para poder receber esse tráfego de pessoas, entendeu? Se você jogar no tráfego pago hoje, por exemplo, eu não recomendo. Eu não faria isso. Eu primeiro fazia toda essa roupagem primeiro, da hora, esse documento de pesquisa, pelo menos na curva A ou na curva B também dos produtos. Aí sim eu começaria uma estratégia de funil para, às vezes, nem seria, de repente, direto para o site. Seria, de repente, para uma página de vendas ou, de repente, para um advertorial.
também. Eu não sei se você entende, depois pesquisa. Advertorial. Não. Um advertorial é uma página de... Não é uma página do produto, é uma página de notícia. É uma página relacionada à notícia, relacionada ao seu produto, mas não tem relação com o seu produto. Na verdade, é uma oferta lá que parece uma notícia de alguém que, tipo, nossa, deu muito certo tal produto para mim porque eu me senti melhor. E às vezes não é só com cosmético, com roupa também dá para fazer, cosméticos dá para fazer, O joias. dela, né? Então, talvez tenha lá. Ela é uma cliente, assim, inclusive eu até chutei bem alto o dela, assim, eu geralmente cobro a consultoria ali fechado, valor fechado, e eu cobrei dela, tipo, 10 mil mensal, porque eu falei, vai me dar um trabalho, não queria pegar, mas ela foi bem insistente ali. Então, eu vou tentar essas informações que você me passou, se você puder me passar ali o documento depois, eu acho que vai me Vou dar um bom passar. direcionamento Sim. do que fazer ali, porque eu vejo assim, que é muita coisa para ser feita e eu não estou sabendo estruturar o que é prioridade. Eu acho que é isso. O que é prioridade nesse momento? Por onde começar? Tu precisa também de um documento de planejamento estratégico para ti, eu acho. Tipo assim, para tu planejar assim, os próximos as etapas. Então, tu vai construir lá o planejamento estratégico, qual é a sua meta e quais as etapas da meta. Aí tu faz um plano de 5W2H, que é uma metodologia que tu utiliza, aí tu vai saber as etapas. Aí tu distribui por prazo, sabe? Então tu vai fazer assim, vai. Hoje é dia 27/10. Até dia 22 do mês que vem, do mês 11, eu tenho que estar com tais etapas preparadas e distribuídas nessas datas. Aí fica mais fácil até de você apresentar para o seu cliente, para ela, entendeu? Ó, fica tranquila, isso aqui vai estar pronta nesse dia. E aí tu acelera. Tem que acelerar para fazer o negócio acontecer, entendeu? Fica algo tangível, né? Para ela Eu também. vou te mostrar, eu vou compartilhar aqui a tela só para você ver, e aí a gente já finaliza, só para você ver como que a gente Tá, faz aqui, ó. Peraí. Vou mostrar o meu sistema que eu uso na empresa. Peraí. tá mais próximo. Ah, esse aqui é o sistema Notion que a gente utiliza aqui na empresa, tá? Uhum. Aí a gente tem aqui todos os setores da empresa, só que a gente tem um produto, quer ver? Por exemplo, deixa eu pegar aqui, ó, desenvolvimento de e-commerce. Vou pegar desse rapaz que eu tenho autorização. Aí no desenvolvimento de e-commerce, a gente tem esse cara que, como a gente mostra em algumas aulas, a gente deixa disponível só ele. Aí automaticamente eu entro nele, aí fica todos os dados dele aqui, e aqui, ó, a gente fez primeiro uma reestruturação dele. Então a gente cobrou, se eu não me engano, uns 13 mil para fazer essa reestruturação e entregar. Aí ele gostou do serviço e agora a gente está fazendo a parte do e-commerce dele. O que que é? Na reestruturação, a gente montou todo um processo em etapas. Então, etapa 1, 2, 3 e 4. E todas as etapas, elas estão mapeadas aqui, ó, bem alinhadinhas. Só que quando a gente faz em tabela, ele vem em 5W2H, que é basicamente a gente coloca todas as etapas com o processo bem definido e as datas e o dono. Então, por exemplo, quem fez isso aqui foi o Cauã Felipe, que é o nosso implantador. E aí, automaticamente, o cliente ele consegue ir acompanhando essas etapas e fica muito claro os processos para ele. Beleza. Além disso, a gente aqui, ó, dentro da parte do cliente, a gente tem a questão do e-commerce, que aí já entra outras pessoas, que não é mais o Cauã necessariamente que faz, é o Jean, o Ricardo, o próprio cliente. Então, existe aqui as etapas do e-commerce, e aí a gente vai mapeando e demonstrando para ele, que a gente vai fazer tanto em quadros ou em lista para ele, para ficar mais claro. Por que que eu estou mostrando isso para vocês? Para vocês, de repente, entender que quando fica muito claro a questão de alinhamento de etapas, e não só alinhamento de etapas, mas alinhamento de comunicação em relação a vamos baixar a bola e colocar o pé no chão, também é importante fazer isso, mas vocês não podem tirar o sonho deles. É isso. O sonho tem que continuar, tá ligado? Mas tem que, tipo, Tem ser que ficar muito vivo. isso. Tem que ter um foguinho ali, ó, ali dentro, mas falou, vamos lá. Tem que também deixar clara a questão da visão estratégica dos processos para esses clientes, que aí, ficando claro, ninguém, tipo, tá tudo certo.
mesmo que vamos supor que o Alan, o Alex fala assim, mas a gente conversou isso aqui, pô, por que que não tá sendo? Aí a gente entra, conversa, alinha, e aí vai fazendo aos poucos, ou de repente numa aceleragem, entendeu? Mas é Uhum. importante que você tendo esse documento de planejamento estratégico com todas as etapas, e tendo a meta SMART lá dentro, e tendo o 5W2H alinhado, quando você vai fazer o seu documento de pesquisa, em relação aos produtos do cliente, fica muito mais claro de você montar as melhores estratégias. Entendeu? Beleza. Uhum. Obrigada, viu? Nada, que isso. Tamo junto. Fabião, dê teu feedback aí sobre a aula. O que que tu achou? Bem, pô, ajudou bastante, né, clarear alguns certos tipos de ponto, até porque hoje eu ainda não atuo ainda como consultor, e aí eu estou sempre buscando conhecimento e tá participando, né, desse ar de conhecimento, né, para poder me desenvolver. E quando eu terminar, eu estou fazendo até o curso lá da e-commerce na prática junto com a Babi. Vocês, desse conhecimento que vocês têm. Por isso que acompanhando essas lives, mas é bem gratificante essa posição de vocês aí, e isso está ajudando bastante. Estou tomando nota de tudo. Legal, top de linha. Esqueci de falar, depois segue a gente lá. O meu Instagram é place2you.marketplace. É um nome estranho aí. Mas tá tudo certo. Beleza, fechado. Não estranho. Fala aí, Beleza. Alex, o Eu que que acho tu que já tô achou? até seguindo. Ah, legal. Segue que eu apareço lá, sempre dou umas dicas principalmente na parte de gestão para e-commerce. Sempre com esse foco. Beleza. Achou, Alex? Então, muito bom, lógico, né? Então, exatamente, eu estou numa fase dessa agora de reorganizar tudo aqui também, porque chegou no ponto que tem que organizar, senão não cresce mais, né? Então, estou também aprendendo essas coisas aqui agora. Pois até vou ter que precisar da sua ajuda para algumas coisas, né? Top. Ó, o que que tu precisa fazer aí, ó? Importante. É pegar todas as pessoas e já desenhar os descritivos dela. Tu desenhando os Eita. descritivos dela, aí começa a abrir uma luz, sabe? Tu abre uma luz na tua cabeça. Quando tu desenha um problema e olha para ele, e tu espera algum tempo assim, não tô falando pra tu ficar sem fazer nada, não é isso? Mas, tipo, tu desenhou, ficou claro o problema, aí fica mais fácil de tu identificar o próximo Sim, passo, entendeu? lógico. Tá bom. Top. Alan, dê aí teu feedback. Já falta a Roseli. Ah, top, né? Como sempre. E esse documento aí vai estar lá no painel? Tudo vai estar no painel, tudo vai ser disponibilizado. É um top, pô. Ó, eu tô ansioso para aquela aula que você falou lá dos fornecedores, lá para fazer o drop. Drop, né? É que É, eu tô integrando o meu fornecedor principal, que virei sócio dele, né? Aí, como a gente tá nesse processo, aí eu tô terminando de montar. O nome do site vai ser B2B E-Commerce. Aí, automaticamente, eu vou pegar, colocar o site ou na Nuvem Shop ou em WordPress mesmo, integrar lá no sistema Bling e os caras vão conseguir comprar. Porque vai fazer o pedido e já vai cair diretamente nele e aí ele vai fazer o despacho. Mas ele já trabalha com essa frente. é porque eu tô igual você, tipo, eu não tenho loja, só que eu queria começar a movimentar. Eu tenho uma conta que já tem full, tem tudo, e só que tá sem venda. Só que preciso Entendi. começar a vender. Eu vou indicar para vocês lá do grupo, vou indicar direto o fornecedor, para que aí vocês podem entrar em contato direto. Aí depois, quando eu tiver o site pronto, aí vocês podem comprar pelo site. E o Oceano lá da informática, você cuida deles ainda ou não? Eu vi o Não, site. não cuido mais Não? não. Não. Eu vi o É, site, você eu nunca falou. mais cuidei. Não, mas foi eu que fiz o site, eu que fiz tudo. É ainda mesmo site lá, né? É, só que, tipo, pelo que eu pesquisei a fundo, um pouco mais a fundo, eles estão ainda no orgânico. Eu acho que está funcionando todas as estratégias que você deixou lá do orgânico. Não Porque, sei. tipo, o tráfego que está vindo por lá tá apontando organicamente, direto, na busca do orgânico. É, então não E aí eu sei, porque tentei, faz uns aí eu 4 anos. baixar uma foto do anúncio para ver se eu conseguia fazer uma linkagem, só para mim saber o que estava escrito por trás da foto. Conseguiu? Não, estava travado. É, eu Conseguiu bloqueei abrir. mesmo. É magento, pô. Mas viu como eu tentei? Eu tentei. Mas É tá o que eu falo, bom. assim, ó. As pessoas só me conhecem como o especialista em marketplace, né? Mas
Mano, eu sou do e-commerce, velho. Tá com uma média de 30 mil visitas mês, tráfego orgânico e o maior ferramenta é o WhatsApp. Da hora. Tá, mas faz um tempão que eu não mexo lá. Faz uns 6 anos, eu acho. Então, tipo, faz um tempo mesmo. Faz tempo. Valeu. Mas tá Mas top a é aula. isso. Tamo Valeu. junto. Vanessa, o que tu achou da nossa aula? Eu não sei se eu te chamei já ou não. Eu estava achando super interessante, achei ainda melhor quando a Stephanie trouxe o caso dela sobre a lojista de Ah, sapato, porque aí deu para ouvir mais dicas na prática, né? legal. Você tem algum cliente com algum problema ou não? Não, eu comecei agora, eu tenho o e-commerce e entrei agora quer dizer, recentemente, na última turma da Babi Legal. e estou nesse processo de aprender a prospectar clientes para ter clientes. Ah, legal. Ah, Mas eu vou já dar uma mexo dica com para vocês para e-commerce, já prospectar tenho cliente. e-commerce. Vou dar uma dica para vocês para prospectar cliente, que vai ser bom. Uma não, algumas. Primeira dica, vai no Instagram e começa a falar de e-commerce. Essa é a primeira. Segunda dica, vai no YouTube e começa a falar de e-commerce. Segunda dica. Terceira dica, mostra os seus resultados de e-commerce. Então, por exemplo, eu só sou consultor e assessoria. Eu não tenho resultado. Então, meu resultado é eu conseguir convencer as pessoas mesmo. É isso. É um pouco É mais doido. difícil. Eu vou mandar para você um material que eu fiz para o Instagram, até depois do seu WhatsApp, para você ver que é um material que você nos mandou no grupo lá sobre as fotos do anúncio, Legal. só que eu já tinha esse material, porque era uma coisa que eu acreditei muito e sempre deu muito resultado. E eu vou mandar para você o que eu desenvolvi, eu estou rodando Manda no um grupo, pô. patrocinadinho. Vou mandar então, porque eu tô rodando um patrocinadinho no Instagram só para ver a reação agora que vai dar. Mas ficou muito pesado, porque nas fotos eu desenvolvi um funil em cima das fotos, explicando as etapas lá das fotos e no final o vídeo. Eu vou mandar no grupo. Top. E Valeu. vocês também têm que fazer vídeo pro YouTube, velho. É isso. Tem que fazer vídeo pro YouTube. E quando eu falo vídeo pro YouTube, não tem a ver com vídeo de e-commerce mesmo. Então, por exemplo, vocês que têm e-commerce e querem vender mais, dei até uma aula pro meu grupo, é que eu não sou do marketplace, eu entrei no marketplace, eu era do e-commerce, eu fazia a parte de loja virtual, né? E aí eu já fiz vários não, principalmente uma loja vender mais de 100 mil reais por mês, que é a Oceano Informática, mas isso há um tempão atrás. E eu não usava tráfego, eu usava só o orgânico mesmo. E como que eu fazia? Vídeos no YouTube. Se tu olhar, ainda tem, acho que, vídeos meus lá. Tu colocar no YouTube, tem alguns vídeos meus. E aí eu fazia análise, review. Então eu comecei a me desenvolver na minha comunicação dessa forma, entendeu? Então é uma forma de repente vocês conseguirem angariar clientes também, Vanessa. Tá bom? Aí, no caso, além de fazer review de site, trazer conteúdo como cadastrar produto. ah, Pode ser assim e pode ser do seu produto da sua loja. Tu tem uma loja também, não tem? Um e-commerce? Tenho. Então, por exemplo, ó, vamos lá. Ó, vou te dar um exemplo. Estou aqui com o meu celular que serve para. Entendeu? Tipo, tu já pega o vídeo, já começa a fazer. E esse vídeo vai para o YouTube, ele se torna um review para a pessoa fazer uma análise do seu produto mesmo, do seu e-commerce. Por que você vai fazer isso? Porque isso se chama estratégia de orgânico e te ajuda a fomentar mais o seu e-commerce. Além disso, quando você for vender uma consultoria, você pode mostrar que você faz. E aí, quando você for cobrar, você mostrou que você fez. Tanto é que quando eu vou vender qualquer consultoria e eu vou cobrar alguém para fazer vídeos para o YouTube, para o Instagram, até outra moça que eu, não, que eu acabei esquecendo o nome, não sei se ela tá ainda, acho que não tá mais. Mas até outra moça, ela poderia estar fazendo isso, entendeu? Nos tempos livres dela, ela fazer os vídeos do próprio produto que ela vende, porque pode aumentar as vendas do próprio e-commerce dela e quando ela for vender consultoria fica mais fácil. Sacou, Vanessa? É isso. Gente, eu acho que eu falei com Entendi, todo mundo. obrigada, viu, Davi? Vou dar uma olhada. Eu acho seus vídeos como Davi do Vale, é isso? É isso, David do Vale. Ai, David, desculpa. Não, tá tranquilo. É David Dovale Place to You, acho que tá. Pode colocar no YouTube e Vou no procurar seus Instagram tá vídeos no David YouTube. Dovale mesmo. Beleza? Ah, a Stephanie tá aí, ó. Ó, Stephanie, tem que fazer isso também, pô. Os vídeos no YouTube? É?
Eu confesso que eu já tive um e-commerce, né? Eu passei ele pra frente faz pouco tempo. E eu tenho, na verdade, agora falta de vergonha na cara de gravar os conteúdos mesmo. Porque eu já Pô. tenho. Mas é Então isso eu mesmo, vou ó. Eu começar. sou sem vergonha, por isso que eu gravo. Eu não tenho vergonha nenhuma. Não, vergonha não tenho. Eu tenho, na verdade, eu vou. Depois eu começo a gravar, depois eu começo. E aí, nos clientes, parece que uma coisa vai puxando da outra, né? Porque você pega sempre. Tá tudo bagunçado, não tem site, não tem nada, e aí vai pingando muita demanda e fala, eu vou deixar para depois eu gravo, porque eu ainda não tô pequenininha, então eu não estruturei nada, não tenho uma esteira de produto, eu não tenho alguém para trabalhar comigo, e aí eu fico, eu não vou jogar mais demanda para dentro, porque senão eu vou me perder, eu tô precisando estruturar essa parte também. Mas, ó, uma coisa importante é, se você não pensar nessa, enquanto tá entrando cliente, top de linha, mas isso pode acabar em algum momento, pode começar a fechar a torneira, entendeu? Então, o que tu Uhum. faz? Tu fecha um período da tua semana ou do teu mês e tu vai construindo alguns conteúdos, não precisa ser um monte, alguns, pelo menos, sei lá, 4 por mês. Aí tu constrói, sei lá, 4, 5 por mês e vai deixando lá. Porque quando você for precisar de cliente, eles vão vir do YouTube. Eles vêm do YouTube, entendeu? Vêm do YouTube, do Instagram, principalmente do YouTube, porque o YouTube sempre está fomentando os vídeos. E isso ajuda a atrair mais clientes, entendeu? O Instagram é um conteúdo meio que morre, né? Passou uns dias ali, morreu. O YouTube não, ele É. fica. Verdade, É não que a tinha pessoa tá pensado no nisso. Instagram lá ativa, né? E o YouTube ela vai para aprender. Então por isso que o YouTube é legal para tu pensar no how do, como fazer, tá ligado? Como Uhum. fazer tal coisa, como fazer. Aí tu vai ensinando. Não precisa ensinar tudo completo, ensina um pedacinho de 5 minutos. Põe o Já é. mel na boca só. Ô, Davi, Oi. hoje aí na agência de vocês têm esses conteúdos em redes sociais, YouTube, e vocês também têm trabalho de SDR para fazer Temos, prospecção temos. e rodam campanhas. Também rodamos campanhas. A gente investe mais ou menos uns 15 mil em tráfego por mês. Bastante. É, a O gente Davi, roda bastante. tirar uma dúvida com você. Quando você fala para fazer os vídeos sobre o produto, porque na verdade inicialmente eu vendo alguns produtos de utilidade doméstica. Top. E quando porque eu nunca fiz isso, eu tenho que começar a criar coragem e começar a fazer esse tipo de trabalho também. Quando você está falando aí de ir lá para o YouTube, eu coloco dentro da conta da marca ou eu faço do meu pessoal? Não, da marca, da marca. Da Porque quando marca. você for cobrar do teu cliente, aí tu vai falar assim, ai, até eu faço, cara. Aí tu pega da tua marca, da marca do produto. Ah, Entendeu? Da entendi. loja, né? Loja Da loja, Utilidades exatamente. Express. Aí tu vai pegar Aham. lá da loja e tu fala assim, eu faço. Tá vendo aqui, ó? Porque aí tu vai ter dois canais, né? Um canal para a loja e um canal para Um distribuir conteúdo pessoal sobre de e-commerce, consultoria. entendeu? Cara, e Uhum. esse vídeo é pegar assim, ó. Cara, é um bagulho bem simples. Tu vai, coloca. Pega pra te fazer no Zoom mesmo. Coloca na webcam assim, ó. Vamos supor que ali é uma cozinha. Aí tu tem os teus produtos de utilidade. Vem aqui e faz. Fala, galera, beleza? Agora eu vou te mostrar como fazer tal coisa. E é isso, velho. É sem muito. Ô, ô, Fábio, tem uma loja aqui de utilidades aqui, porque eu moro em Florianópolis, que Aham. chama Mix Utilidades. Eles fazem esse trabalho tanto no YouTube quanto no Instagram, cara, muito bom. Eu Eles acompanho trazem um eles contexto. no Instagram, é muito bom, mas eles fazem na loja, né? Eles têm. Não, tem conteúdo deles em casa também, no Ah, tá. YouTube. Dá uma olhada lá depois. Tem Ai, no bastante Não, nosso mas conteúdo em é. casa. e-commerce, a gente usa aquela plataforma Wide, não sei se vocês já viram nos Não. e-commerces, mostrando os Não. produtos. Fica uma bolinha assim no WID? e-commerce, como se fosse stories. Aí você clica na bolinha e abre um vídeo do produto. Eu mesma que gravo, odeio gravar, mas tem que gravar, né? Fazer o quê? Fico lá o dia inteiro gravando aqueles conteúdos, mostrando assim, a gente vende produtos de vôlei, então eu mostro como é a camisa, como que é a joelheira e etc. Da hora, hein? Aí, ó. E aí a Já pode gente joga ensinar a isso pro gente, ó. O YouTube, mas joga no YouTube da loja. Qual o que é nome? que tu pode fazer, Vanessa? Tu pode fazer uma aula sobre isso pra ensinar a gente, velho. É É, pô. verdade. Mas Importante. obrigada. Eu falei Davi, você me corrigiu, é David. Obrigada, É, David. David. Nada, que Desculpa. isso. Tamo junto. Gente, acho que é isso. Eu essa aula aqui, ela vai para estar no meu treinamento, mas como eu falei para a Babi, eu não vim aqui para vender. Eu vou também disponibilizar no meu canal do YouTube para vocês também terem acesso, já que vocês participaram. Beleza? Beleza, Alex? Tamo junto?
Vamos nessa. Obrigada, Obrigado, gente. bom final de Eu tô semana lá a todos também. aí. Vamos nessa. Obrigada, boa noite, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.